Paulo Roberto Leal é um artista de tipo novo, pós-moderno. Desde os primeiros trabalhos autorais, o importante nunca foi exorcizar demônios interiores, nem tampouco, apesar da gravidade do momento vivido, insistir em uma retórica política. Seu propósito maior foi exercer o pleno controle dos significados de sua obra, tendo como base um pensamento plástico. Artista construtivo, o seu alvo foi sempre a materialidade da obra, a afirmação de seus componentes físicos, e não alguma coisa situada fora dela, mas referida ou recriada enquanto imagem atada à superfície da tela. Em meados dos anos 70, o Paulo Roberto Leal estava iniciando uma série de grandes quadros, que funcionariam numa parede como se fosse uma pintura, mas não eram pintura, não tinham risco, não tinham tinta, não tinham gesto, não tinham cor, eram, na verdade, pedaços de tecidos que ele costurava cuidadosamente na máquina, formando subdivisões, quadrados e retângulos de uma forma maior. O momento mais radicalmente construtivo da obra de Paulo Roberto Leal é a série Entre Telas. Ela reúne telas costuradas, pintadas a óleo, cujas linhas, costuradas e não riscadas, definem espaços modulares e simétricos, impecavelmente silenciosos e limpos. E que assim se mantém, mesmo quando os módulos internos disputam a primazia do primeiro plano, ou quando a tela, sustentada em um de seus vértices, se deixa cortar por linhas transversais, sem que o equilíbrio seja afetado. Começando pelas entretelas, que são essas telas rasgadas, depois costuradas, que ele remonta e depois estica, que fica essa sutura, sempre com elementos muito geométricos, inspirados no movimento concreto e neoconcreto. Tem as sobretelas também, que são essas costuras que vêm por cima da tela. Ele junta a tela sem rasgar antes, então fica um pouco diferente, ela fica com esse machucado por cima da tela. O trabalho do Paulo são milhões de detalhes muito assim, minuciosos, que formam esse silêncio, até um certo vazio, mas que ao mesmo tempo é preenchido quase com uma poesia. Assim, sem usar tintas e pincéis, ou recortando e colando fragmentos do tecido, Leal seguiu construindo quadros, tanto que foram destinados à parede, situando-se, pois, no âmbito de uma tradição que se inicia no Renascimento, a portabilidade da pintura. Uma vez mais viver a aventura do quadro, a começar pelo próprio tecido da tela, por vezes pintado no avesso e no direito, recortado e costurado, com ocasionais fios soltos a romper a rigidez da composição, ou colado, mantidas suas cores e manchas anteriores à própria tinta, bem como as texturas e outros valores táteis. O ciclo do papel durou 5 anos. Primeiro, deixado livre, solto, sofrendo a interferência do clima e do tempo, ou propiciando a participação lúdica e tátil do público. Papéis para armar, armagens. Em seguida, encerrado em estruturas de acrílico transparente, em cujo interior o tempo vai lentamente ondulando o papel. Ao trocar o papel pelo tecido como matéria-prima, Leal fez a seguinte indagação: meu trabalho seria o mesmo se naquela época vivêssemos outra situação? Se houvesse qualquer outro tipo de impedimento à criação? Ou nenhum? A cultura funciona dentro de um encadeamento de situações. Se uma das partes está enclausurada, todas as demais sofrem. É certo que aprisionar papéis dentro de caixas de acrílico pode e deve ser considerado um problema meu nos planos ético e estético. Mas é também um problema de ordem mais geral. Hoje troquei o papel pelo tecido, o que para mim significa uma abertura em termos de vida. Assumir com franqueza um determinado comportamento, uma visão mais racional das coisas, enquanto antes, no papel, de certa maneira, eu me escondia. Há uma fase extremamente bonita do trabalho de Paulo Leal, em que ele coloca
relevos ondulados de papel por baixo de placas de acrílico leitoso. Então, esse acrílico leitoso, cria um certo desfoque sobre os anéis e sobre as ondulações lá dentro. E isso gera uma obra curiosamente capaz de criar um certo mistério. Vocês veem que são só papéis ondulados, uma placa de acrílico, quer dizer, uma produção, totalmente a frio, não é uma produção nada visceral, nada sofrida, e, entretanto, o resultado é sensível, misterioso. Uma segunda série, A Armadura, reunindo pinturas a óleo recortadas e coladas sobre tela, tem a mesma raiz construtiva. Mas os fragmentos da tela recortada são em seguida colados sobre outra tela, criando na sua junção linhas fictícias, fortes e bem visíveis, enquanto parecem se descolar antevendo o colapso da superfície, o que, entretanto, não acontecerá.